Olá, pessoal. É uma honra e uma responsabilidade falar sobre uma autora, uma filósofa, uma pensadora tão excepcional como foi Simone Weil. Infelizmente, Simone é pouco conhecida aqui no Brasil. A sua obra ainda está sendo descoberta, ainda está sendo traduzida, mas é de uma grandeza, de uma profundidade que vale a pena todo o esforço editorial e todo o esforço de divulgação que tem se iniciado. Nada menos do que Albert Camus, que ganhou o Prêmio Nobel, foi um dos responsáveis pelo início das edições das obras de Simone Weil na França. Aos poucos, essa obra foi sendo retirada dos seus manuscritos, os chamados cahiers, e impressionando pela sua densidade, pela sua profundidade e pela sua grande diversidade de temas também, que forjavam todo o interesse, de certa forma, eclético, de Simone Weil. É importante colocar aqui a presença de Albert Camus, porque se trata de um escritor muito renomado, reconhecido, que ganhou o Prêmio Nobel, e que tinha uma admiração muito grande por essa pensadora, a tal ponto de que antes de ir receber o Prêmio Nobel, ele rogou aos pais de Simone que o permitisse frequentar durante algum tempo o quarto da sua falecida filha, a fim de que ele meditasse um pouco antes de receber essa honra, antes de receber esse prêmio pela sua produção literária, que foi efetivamente influenciada em algum sentido pelo pensamento de Simone Weil. Outro escritor bastante reconhecido, que também reverencia o pensamento e a obra e a personalidade de Weil, é T.S. Eliot, o poeta inglês, o crítico literário. E ele diz que nós não devemos nos apressar no conhecimento dessa pensadora, que é uma pensadora que pressupõe uma certa paciência, porque a compreensão da sua obra pressupõe uma certa maturação, uma certa ruminação devido à sua densidade. E ele diz que é necessário que antes de julgarmos ou antes de tentarmos estabelecer alguma relação de conformidade ou de inconformidade com o seu pensamento, basta-nos nos deixar envolver por essa personalidade que estaria entre a genialidade e a santidade. Essa perspectiva de estar no limite entre a genialidade e a santidade é o que vai marcar muito a personalidade de Weil. E isso faz com que a sua obra ela tenha também um caráter muito disperso, um caráter muito inacabado, que não se deve apenas à sua morte precoce, mas principalmente à intensidade da sua vivência existencial. Então, é muito importante destacar que a vida e a obra de Simone Weil se relacionam no sentido de que a filosofia para ela é uma filosofia como espiritualidade, é uma filosofia como ascese, é uma filosofia como modo de vida. Simone Weil foi aluna de Alain. Alain era um mestre francês, um professor, um filósofo, que sempre fazia preleções sobre essa questão da relação muito próxima, da relação intrínseca entre a filosofia e a prática, entre o pensamento e a experiência. Então, isso faz parte do pensamento de Simone Weil. E nesse sentido, é muito adequado nós pensarmos numa concepção de filosofia como a do escritor Pierre Hadot. Pierre Hadot define a filosofia como espiritualidade.
Ao estudar a filosofia antiga, Hadot percebe que existia ali uma relação de transformação do sujeito quando ele exercia o seu discurso filosófico. Então, para Pierre Hadot, a filosofia como modo de vida faz com que não haja essa separação entre a teoria e a prática, ou entre a obra e a vida, mas que haja uma confluência, a partir da qual o discurso reflete a vida e a vida se deixa, de certa forma, moldar por esse discurso, ou seja, há uma coerência, uma honestidade, uma integralidade do ser humano, que não é apenas um sujeito pensante, mas é um sujeito inserido num contexto concreto e que busca efetivamente uma verdade que não é apenas uma verdade de ordem epistemológica, que não é apenas uma verdade que você consegue alcançar através de um método puramente racional, mas se trata de uma perspectiva na qual a relação do sujeito com a verdade transforma o sujeito, eleva-o. Então, toda essa perspectiva que a gente também pode dizer que é uma perspectiva existencialista, no sentido mais largo, mais lato do termo, é uma perspectiva totalmente adequada ao que Simone Weil fez, ao que Simone Weil escreveu. Então, é a partir dessas constatações, a partir dessas perspectivas, que nós devemos começar a compreender Simone Weil, começar a tatear a sua obra, a sua vida e o seu pensamento. Então, Weil se insere nessa tradição da filosofia, que não é a tradição da filosofia sistemática, mas é a tradição da filosofia como modo de vida, da filosofia como espiritualidade, da filosofia como uma espécie de prenúncio da mística. E falando isso, nós já percebemos que Simone Weil tem algumas predileções filosóficas. E aí nós já começamos a definir um pouco o seu perfil intelectual. Simone era apaixonada pelos gregos. Ela tinha grande interesse nos pré-socráticos e principalmente também em Platão. Aristóteles já não interessava muito a ela, porque Aristóteles tem aquele pensamento mais sistemático, aquele pensamento mais racional, enquanto Platão era um místico, né, no seu entendimento. A gente sabe que boa parte do pensamento platônico foi concebido a partir de reflexões sobre os mitos. E isso faz parte da perspectiva formadora da Simone Weil. Um dos primeiros trabalhos filosóficos que ela escreveu, quando era aluna de Alain, foi acerca de um mito. E a partir dele ela desenvolveu as suas primeiras reflexões filosóficas. É preciso notar que essa jovem, ela não tinha apenas um talento excepcional para a escrita, para a reflexão, para a filosofia, mas principalmente ela era dotada de um coração absolutamente generoso. Então não tem como descrever a vida de Simone Weil, não temos como apresentar a sua existência sem colocarmos esse dado fundamental, que é o seu caráter compassivo. Isso aparece em todas as suas biografias. Então, desde jovem, a menina Simone, a pequena Simone, a garotinha de 5 anos, ela se recusava a comer as suas guloseimas porque ela queria guardar dinheiro para enviar agasalhos e meias para um soldado que ela tinha apadrinhado. A infância de Simone Weil se dá durante a Primeira Guerra Mundial. Ela tem passagens de muita solidariedade em vários momentos da sua vida, desde a infância. Conta-se nas biografias sobre o cuidado extremado que ela dedicava à sua avó.
um cuidado também muito delicado em relação a uma sua prima que ficou órfã. Então, desde a mais tenra idade, Simone Weil é marcada por esse sentimento de proximidade com o sofrimento do outro e de compaixão e de caridade. Então, não tem como apresentar, como eu dizia, esse pensamento sem levar isso em consideração. Durante a perspectiva da sua docência, ela esteve também muito imbuída desse caráter solidário. Ela se graduou, começou a dar aula nos liceus para meninas, mas ela não se satisfez em ficar só nessa perspectiva. Ela tomava um trem e ia para os sindicatos, ia para a casa dos seus amigos operários para dar aulas. E aí ela dava aulas para todos aqueles que ela entendia como sendo seus companheiros. E ela falava aos operários sobre Homero, ela falava sobre o socialismo, ela falava sobre questões políticas e falava também sobre filosofia e cantava junto aos operários. Então, esse é um primeiro momento, né, de vivência política de Simone Weil, que vai ser essa militante de esquerda em um primeiro momento. Mas, como tudo o que ela fazia era muito extremado, era muito espontâneo e ao mesmo tempo radical no sentido de ir para a raiz de si mesma, ela acaba decidindo trabalhar numa fábrica. Então, esse aspecto, né, que a gente costuma se referir como sendo a experiência fabril de Simone Weil, mostra essa internalização do que o seu mestre Alain havia ensinado a respeito da relação intrínseca entre filosofia e prática. Simone pretende escrever o que ela chamará de testemunho filosófico, que é a obra Reflexões sobre as condições de liberdade e opressão. Para escrever essa obra, ela começa a trabalhar numa linha de montagem de automóveis, para sentir na sua carne, para sentir na sua pele aquela opressão sobre a qual ela já tinha começado a escrever. Então, uma filha de médico, uma irmã de um grande matemático, uma pessoa que tinha uma estrutura familiar maravilhosa, os pais dela eram muito cuidadosos, eram muito carinhosos com ela. Ela então sai do conforto da sua casa, do conforto do seu lar, aluga um quartinho ao lado da fábrica em que pretende trabalhar e passa então a viver do seu próprio salário de operário. Essa experiência, ela precisa ser colocada nessa apresentação inicial para referendar aquilo que dizíamos no começo, de que se trata aqui de uma autenticidade muito grande. Então, uma das primeiras conclusões que a Simone Weil vai tirar dessa experiência da fábrica é que todos aqueles que falavam sobre a condição operária e que não tinham feito o que ela fez, que não tinham experimentado a realidade dura do que é um trabalho na fábrica, não tinham propriedade, digamos assim. A partir desse momento, e por conta de algumas reflexões acerca do que já estava acontecendo na Rússia, Simone então se desilude da ideologia de esquerda e escreve para a sua amiga, que mais tarde se tornará sua biógrafa, que já não tem mais interesse nessa política partidária, né? Ela acaba achando tudo isso uma grande palhaçada, no sentido de que ela não vê naqueles que defendem os operários esse engajamento existencial. Ela se torna então um pouco mais lúcida politicamente, mas também um pouco mais
pessimista. Então, nós voltaremos ainda a falar um pouco sobre essa questão da experiência fabril, mas eu gostaria de voltar para a infância de Simone Weil, porque foi justamente na infância que começou já aquele movimento que vai marcar toda a sua vida, toda a sua existência, que é o movimento da busca pela verdade. Essa busca pela verdade, ela está sempre presente. E a jovem Simone, a pequena Simone, aquela Simone de coração compassivo, ela tinha um pouco de ciúme, digamos assim, do seu irmão. O seu irmão, André Weil, era um grande matemático, uma mente brilhante, né, na matemática, e Simone Weil se sentia um pouco desconcertada por acreditar que só uma cabeça como a do seu irmão conseguiria chegar àquilo que ela tanto almejava, que era a verdade. Então ela começa a se entristecer, ela começa a ficar um tanto quanto deprimida por se dar conta disso, até que, olhando as montanhas, ela começa a ter a sua primeira experiência transcendente, digamos assim. É como se ela sentisse, como se ela tivesse, então, a partir daí, a convicção de que todo aquele que busca com sinceridade a verdade vai encontrá-la. Mesmo que o seu intelecto não seja o mais brilhante, mesmo que ele não tenha as qualidades intelectuais, mesmo que seja uma pessoa muito simples, se ele quer de coração encontrar a verdade, ele encontrará. Então, a partir desse momento, ela volta a se alegrar e ela volta a buscar essa verdade. Só que ela busca essa verdade justamente no sofrimento do outro, ela busca essa verdade ao lado daqueles que ela julga mais carentes, mais necessitados. Então, você vê que sempre está muito relacionado a sua busca pela verdade com o seu coração compassivo, o seu intelecto genial com a sua alma bondosa. Daí que essa ideia de genialidade e santidade é realmente a marca da sua história.